Jornal da PAN recebendo o Marcelo Diniz, 40 dias já, hein, Marcelo Diniz? Seja bem-vindo ao Jornal da PAN. Vocês viram que minha camisa passou em frente à câmera agora, mas não. A sua luz eclipsou. Demais, mas é tanta luz, tanto brilho, tanta luz. 40 dias se passaram, eu voltei e eu não sou especialista naquele assunto anterior, mas ainda bem que eu entendo alguma coisa de gastronomia, né? Então eu estou aqui para defender a nossa classe. Eu achei que você estava aqui para comentar a pesquisa de Quintana. Eu vou comentar uma pesquisa assim. Eu estava comentando ali, eu vou comentar a pesquisa de Oriente. Eu vou comentar agora. Pesquisa de Oriente, tá difícil a situação lá. Tá, né? Muito emparelhada a disputa. Não sabemos quem vai ganhar. Isso. Né? O povo já fica lançando fake news da gente com o Oriente, ainda ele vem falar logo de Oriente. Parece que não Mateus sei, né? versus Mores, é isso? Exatamente. É uma família grande. Igual Glaise e Joyce. Dupla personalidade. Dupla personalidade. Com quem? Com Glaise ou com Glaise? Nada de Glaise. Glaise. Não, tem a Glaise também, viu? São várias. É a Glaise, a Joyce. Pessoal, nós estamos aqui para ver se a gente consegue descontrair um pouco, para a gente poder falar um pouco do prato do festival, do homenageado, da gastronomia. Da lei seca, e aí? Do final de semana e da lei seca. Bebe hoje, porque no final de semana... Pode ou não pode? Você vai poder beber também. Podia ter um drink, né? Água doce, eleições de 2024. O que você acha? São Paulo não tem eleição. Não, você sabe que é uma dúvida que todo mundo tem, todo ano, todo o tempo. Então, ó, Água Doce informa. Não, aliás, Água Doce e Jovem Pan 30 anos informa. No estado de São Paulo não tem lei seca. Então, nada de preocupação. Você pode tomar a sua numa boa. Claro que bebe com moderação, porque é um momento também que tá todo mundo muito alterado, né? Não alterado pela bebida, né? Sim, mas alterado no ânimo mesmo. Discussão, tem aquele meme que tá rodando aí que se você não teve a briga da família ainda por causa da política, aproveite, porque vai acabar domingo, certo? Aliás, aqui vai acabar domingo, né? Porque tem cidade que não. Mas briga, como é que fala? Eleição municipal também traz briga familiar, gente? Eu tenho essa dúvida. Não, era o contrário, né? A federal que não trazia, né? Agora e a federal começou a trazer, né? A polarização começou a trazer. Era localizado, né, Gilato? Sim. Era localizado e tal. Às vezes você tinha cidades pequenas, você tinha irmãos em partidos diferentes numa eleição. Nossa, né? que coisa, eu não lembro qual é a cidade, mas no debate que teve ontem, teve uma cidade que não é em São Paulo e que eu vi que tinha 7 púlpitos. 7, eu falei, meu Deus, como isso? Então, neste momento, uma cidade grande que vai ter segundo turno, me desculpa, eu não me lembro qual, e tinha 7 candidatos para fazer o debate. Imagine. Nossa. É difícil. E tinha cidade que tinha muitos candidatos, mas tinham 2 púlpitos só e o resto tudo vazio. Tem gente que não vai, né? Aquela novela. Ô, Marcelo, aproveitando que a gente está falando da lei seca, de eleição, abre domingo para almoço? Dá para as pessoas ir lá almoçar na cachaçaria e depois ir votar? Ó, pessoal, então o lance é esse, ó. Nós abrimos de domingo, sempre domingo no almoço. Nós atualmente não abrimos o último domingo do mês. Então, o último domingo passado não abrimos e agora vamos embora. Então, este domingo, na eleição, abrimos meio-dia e ficamos do meio-dia às 3. Então, dá tempo de você ir votar, depois ir almoçar na Água Doce, experimentar o maravilhoso Jovem Pan 30 anos, sempre digo com orgulho, né? E depois você vai cochilar. Se não, você pode almoçar e depois você pode votar, porque a votação, Samantha Silva, termina que horas? A votação termina às 17 horas, 5 horas da tarde. E onde você vai estar, Samantha, às 17? Aqui na Jovem Pan. Estaremos todos aqui ao Silva, vivo. Vamos aproveitar para passar rápido, porque faltam 12 minutos só para a gente encerrar o Jornal da Pan de hoje. Tem que passar o serviço técnico também em função da legislação eleitoral. Quer começar por Quintana, por Pompeia? Fique à vontade. Vamos por Quintana, então, que a gente já tem aqui. Em termos de pesquisa, a maior diferença será da região? Eu acho que sim, acredito que sim. Só para a gente dar esse expediente, que ele é obrigatório, né? A pesquisa está registrada no TSE, sob o número SP 01218/2024. Ela foi feita em Quintana no dia 26 de setembro. Foram 300 entrevistados e a margem de erro estimada é de 5,6%, com intervalo de confiança de 95%. Então, deixa eu só dar uma informação que é legal, porque tem esse delay em função da legislação, né? Porque a pesquisa é feita,
todo o material é colocado na Justiça Eleitoral para que os adversários tenham acesso à metodologia, pesquisa e, eventualmente, apresente algum recurso ou até eventual impugnação da divulgação. Antes de divulgar. Por isso tem esse delay. O pessoal pergunta, poxa, mas a coleta foi feita tal dia? Normalmente são 5 dias, né? 5 dias que a pesquisa fica à disposição de todos os concorrentes na Justiça Eleitoral para possíveis críticas, até impugnações, até tentativa de impugnação, né? Então, por isso tem esse delay. Continua prevalecendo, né? Porque 71-18 sobre o adversário de Fernando Taponha Quintana, que é o ex-prefeito Newton Silva. Um acordo para ser o vice e tal, e depois tem que permanecer o mandato todo com ele, né? Porque não pode mudar o vice. E aí você o vice não é mais, né? demissível, como é que é? É isso? Aí você não gosta mais do vice, mas tem... Direito adquirido. Ele pode até não participar do governo, mas ele é vice. A gente não fez nenhum programa aqui na eleição sobre os candidatos a vice em Marília, né? A gente não fez que é um conteúdo interessante, né? A gente citou, né? Todos, mas não analisamos detalhou, com calma ali e até as nuances, né? Até a chegada a ser candidato a vice. Eu gosto de ouvir o aconselhamento do Girotto para Nayara Mazzini. Para Nayara Mazzini, eu sabia É sensacional o seu comentário. Sabe o quê? Você dando o coaching, o aconselhamento mesmo. Opinião, só opinião de quem está aqui do outro lado. E não é nem hate, é opinião mesmo, legal. Não, porque você tem ali uma avenida aberta para Nayara, que é o voto de centro-esquerda e esquerda na cidade de Marília. Ela é a candidata que tem como referenciar esse eleitorado, como absorver e conquistar esse eleitorado que está órfão, né? Porque todos os candidatos se posicionam como centro-direita, né? Tem a Miranda... A Lília Miranda do PCO, mas... Que já é a extrema-esquerda, né? Então, desse centro-esquerda, você teria só a Nayara Mazzini, né? E a hora que ela recebe o apoio da federação, ao qual se insere o PT, e o vice dela é PT, ela ganhou legitimidade para abraçar esse eleitorado do Lula aqui na nossa cidade, né? A simpatia e o voto, né? É quase que como por inércia. Você foi tocar nesse assunto, agora fico repetindo de novo a análise aqui, né? Então você vê uma avenida aberta e ela não conseguindo capitalizar essa avenida, né? De 30% dos eleitores. 30% dos eleitores são simpáticos, 30% já votaram na eleição presidencial em primeiro e segundo turno, são simpáticos ao governo Lula e ela teria um potencial aí de uma avenida de bater em 30%, né, dos eleitores da cidade, apenas pelo fato de ser a única no espectro centro-esquerda. Se houvesse só um candidato centro-direita, fosse quem fosse, eu estaria fazendo a mesma análise. Claro. Né? É que o espectro centro-direita ficou congestionado. Todos se apresentam. Assim. Até porque estamos num bolsão aqui... Que é isso? Que é... majoritário, direita, né? Que não era. Era um bolsão majoritário de centro-esquerda na época do PSDB. Do PSDB. Que era a polarização PT-esquerda e PSDB centro-esquerda. Pós-regime militar, que era de direita. Por isso que houve muito tempo essa polarização entre esquerda. Ninguém queria ser de direita. Porque o regime militar foi de direita. Então houve uma negação à direita em função do regime militar. Aí houve um predomínio do PSDB, né, na nossa região sobretudo, que era centro-esquerda e o PT era tido como um partido de esquerda. Hoje o PT se deslocou para centro-esquerda e o PSDB veio para centro-direita, né? Então houve uma readequação ali, né? Mas enfim, ele joga essa pauta bem nas... Depois tem mais uma pegadinha que eu vou fazer com ele. Interessante Tem outra pesquisa, mas é interessante. Tem pesquisa em Pompeia também que a gente prometeu. Vou comentar então também Pompeia está acirrado também, não é isso? Que acabou de sair, eu vou pedir até para Gladys colocar na tela o expediente. Quando você fala em Itapuã com 71%, tudo é acirrado depois de 71%. E a gente comentou aqui, né? A gente comentou a votação do Camarim em Marília em 96. Aqui? Ele conseguiu em Marília o que o Itapuã está fazendo em Quintana. Né? Olha o tamanho. O Camarim é pai, né? Camarim pai teve 70% dos votos em 96 na cidade de Marília. E, Girotto, você que acompanha mais isso, eu não vou me recordar. Estava sem retorno lá nos bastidores da PAN, né? Não, estava. Estava conversando. Tinha muita gente falando, né? Não, uma coisa interessante é, no passado em Marília, você vai lembrar melhor que qualquer um aqui, era comum ter mais candidatos ou menos candidatos a prefeito? Depende do momento. Por exemplo, essa de 96 foram 4 candidatos a prefeito. 4 candidatos. Camarinha, Pedro Pavão, Mário Coraine e Kiko Montolar. Né? Então depende do momento. Depende se você tem uma liderança hegemônica
Depende de quem está não havia reeleição naquele momento, né? Não havia reeleição, 96 não. Então, a alternância, cara, o jogo também enciclopédia. Quando começou a reeleição? A reeleição é a partir da eleição de 96 que foi permitida. Nossa, porque o Fernando Henrique foi o primeiro, né? Presidencial. Tá. Foi autorizada com o Fernando Henrique. E aí depois veio também para os municípios. Cara, então, a partir de quem foi eleito em 96, justamente nessa, tanto que o Camarim foi o primeiro reeleito da cidade de Marília. Tá. É verdade, faz sentido. Pompeia, vamos lá. Então, a pesquisa foi realizada no dia 1º de outubro, pela Alvorada Pesquisas, também com 300 eleitores, né, questionados. A margem de erro é de 5,6% e intervalo de confiança 95%. O registro é o SP 08772/2024. Então, essas são as informações que a gente sempre precisa dar sobre as pesquisas. As informações legais das pesquisas, né? Exatamente. E como está a pesquisa de Pompeia? A pesquisa está com o Jorginho na frente, 51,7%. Olha, está mais acirrado. E o Diogo em seguida com 41,3% no cenário estimulado. Da última pesquisa, o Jorginho estava com 48% e o Diogo com 40,7%. Então os dois subiram. Vamos ler a nota, depois a gente analisa melhor, né? Vamos fazer a... tá. Tem ali o texto técnico. Vocês não... Tá. Perdão. Pompeia, uma nova pesquisa aponta que Jorginho Schicarelli ampliou a liderança na disputa eleitoral com 51,7% das intenções de votos no cenário estimulado. Em seguida vem Diogo Sesquim com 41,3%, já os indecisos são 5,7%. No levantamento de rejeição, Diogo aparece com 28,7% e Jorginho um pouco atrás com 25,7%. Aí já é parte do texto legal que a Samanta Silva já fez. Em relação à pesquisa que foi feita pela Alvorada Pesquisa, contratada pelo jornal O Dia. No intervalo entre as duas pesquisas, o Jorginho amplia um pouco a diferença, né, da pesquisa anterior em relação ao Diogo Sesquim. O Jorginho tem um crescimento um pouco maior, né? Porque vem de 48, agora já com 51,1. O Diogo estava com 40,7 e agora 41,3. Eu vi ali o Jorginho dentro da margem de erro da pesquisa, mas ele também tem uma vantagem com uma rejeição menor, que é importante a rejeição também, porque é o teto dos candidatos, né? A rejeição coloca o seu teto, até quanto você pode chegar, né? Em termos de intenção de votos. Quem te rejeita não vai votar em você. Aquele fato, né? Se tiver 50% de rejeição, o máximo dele é 50. Se você conseguir todo mundo que não te rejeita, você vai ter no máximo 50%. Exatamente. Então a rejeição é importante, 28% de rejeição ao Diogo e 25% de rejeição ao Jorginho, mas dentro da margem de erro, uma rejeição próxima ali, dentro da margem de erro da Alvorada Pesquisa, né? Uma dúvida. O número de pesquisados tem a ver... Eles pegam um percentual da população, você sabe? Desculpa, uma dúvida que veio agora. Aí teria que ter um estatístico aqui, né? Mas não, tem um percentual e eles têm que pegar todas as camadas, né? Tem uma lógica, né? Etárias, geográficas, né? Tem toda uma por isso que fala que, né? Tem que mostrar como que foi construído, né? Tem um jargão que é o seguinte: quanto mais avançada a metodologia científica, menor a necessidade de amostragem. Né? Porque o pessoal fala, mas tanto. Então a pesquisa, quanto mais avançada ela tem a sua metodologia científica, menor a amostragem que ela precisa. Então, uma pesquisa que precisa de 10% de uma população, ela é muito rudimentar. Tá. Porque você precisa chegar a 10% para ter uma amostragem. Né? Quanto mais científica e técnica uma pesquisa, menor a necessidade de amostragem dela. Mas 40 dias se passaram com uma velocidade gigantesca. E ele está aqui novamente e ansioso por fazer comentários políticos. Né? 40 dias se passaram. Prefeitura de São Paulo, vamos fazer o bingo aí. Quem que vai para o segundo turno? Na verdade... É opinião de bingo segundo mesmo? Turno. Segundo turno. Eu vou dar 3 opções, pode ser? Não, o Marçal, o Nunes e o Boulos. É segundo turno, vai, opina. Lá não dá para saber. Da Tabata também, né? Mas não dá pra saber quem vai? Cá entre nós, assim... Tabata tá crescendo. Eu achei assim... A Tabata, a gente conheceu um pouco melhor ela agora... Ela não saía da Água Doce, né? Não saía, ela vinha sempre, mas a gente não comentava esse assunto. Eu conheço a Tabata há 50 anos, ela nem isso tem, né? Não muito tem. bem. Mas eu achei muito bacana. Você conversava com os pais dela. Com os pais dela. Eu achei muito legal a forma que ela se portou, a forma que ela se apresentou, o jeito de enfrentar as coisas. Fala do Prada Jovem Pan, vai. Não era comentar. Vai fazer o bingo ou não vai? Quem vai? Você não quer falar? Fala. Vamos lá. Primeiro, coisa bacana demais essa história de ter o homenageado no prato do festival. Ter o homenageado, seja ele qual for, já é bacana porque gera uma interação entre o cliente e a gente na hora que está recepcionando, conversando sobre o assunto. Este ano, sendo aqui
a nossa casa, a Jovem Pan, fazendo 30 anos, o que não é comum. No meio de comunicação, você vê, tem algumas rádios que mudam, às vezes, de... Pô, não vem querer arrumar atrito entre nós com as rádios, não. Vai, fica no prato. Muito bem. Então, depois você vai embora, a gente comentário legal é o seguinte, que a pessoa chega no restaurante, eu estou falando para todos os restaurantes, ele chega no restaurante e diz, pô, você está homenageando quem esse ano no festival? Então o cara vem já fazendo a pergunta, porque ele quer comentar sobre o assunto. Aí a gente vai... Então é interessante que a gente conheça a história do homenageado e possa debater isso lá. E este ano, eu estava comentando aqui nos bastidores, por isso que eu não prestei muita atenção no resto, viu, Girota? Estava aqui com a Glaís e com a Joyce, nós estávamos os três. Eu, a Glaís e a Joyce ali comentando. Eu já queria ter colocado a carne de sol em cubos há alguns anos, mas a minha preocupação era eu ter a velocidade da preparação. Por quê? Nós fazemos a carne de sol na Água Doce Marília, lá mesmo. Então, ou seja, a gente tem um processo, leva 2, 3 dias, tem todo um lance lá de como fazer essa preparação. Então, eu ter a quantidade necessária, porque, graças a Deus, vende bem, né? Então, a gente tem que estar preparando com isso. Mas esse ano a gente fez. Então, ó, carne de sol em cubos, ela não é frita, ela é feita na chapa. Nossa. Nós vamos cobrir a carne de sol com queijo puro. Então vai ser requeijão e mussarela derretido. Então não é um molho de queijo, é o queijo puro. Então botou a carne de sol grelhada, o queijo em cima, tomate seco em cima do queijo e acompanha um arroz feito na manteiga, com uma farofa com alho e bacon. Combinou que nem uma luva. Pessoas que são do Norte e Nordeste, que gostam, que já estão acostumados a consumir a carne de sol, tem sido um sucesso. Eu tenho recebido muito elogio, graças a Deus. E a nossa carne de sol, a nossa receita, a gente faz há mais de 10 anos. Então, a gente foi evoluindo já nesses 10 anos, como fazer. Então, tem sido espetacular, graças a Deus. Marcelo, você é o rei dos drinks inusitados, né? Qual drink combina com esse prato da Jovem Pan? Não, olha esse, Giroto. Ô, Glaís. Vocês combinaram lá no bastidor. Não, essa não. Tá bem combinandinho essa pergunta. 1h30 lá conversando, imagina, né? Tá virando jogralzinho aqui, né? A da lei seca. Tabelinha combinada aqui, né? A da lei seca a gente combinou, mas essa não. Nós lançamos um drink agora, no último cardápio, agora em agosto, e que tem muito a ver com esse prato. Imagina só, nós montamos uma caipirinha, que nós chamamos o drink como carioquinha. É uma caipirinha diferente. Então nós vamos usar 2 tipos de limão. Usa o Tahiti e usa o limão siciliano. Lembra que o limão siciliano, ele é menos ácido. Ele é mais próximo da laranja, ok? Então, limão siciliano, limão Tahiti, e em vez de colocar açúcar, a gente coloca sal. Entendeu? Só que eu coloco na mistura também rapadura. Então, ou seja, uma caipirinha com 2 tipos de limão, com sal, com rapadura, fica uma delícia, e a gente coloca na borda do copo uma pururuca fritinha. Então, ou seja, você faz o croque, toma a sua caipirinha e come esse prato com carne de sol. É espetacular. E tem harmoniza então com... Harmoniza com o prato. Com o prato Jovem Pan 30 anos. Gostei da palavra harmonização. O Giroto é um posto de sabedoria. Ele é uma enciclopédia, a gente é mais chulo mesmo, né? A gente já fala combina. Não vem querendo preparar a minha queda, não. Porque como sobe, levanta o sarrafo para depois empurrar para o abismo, né? Nós estamos aqui com a equipe. Eu fico na planície mesmo. Fica aqui. Viu? É até isso, planície. A gente fica aqui no raso. Ele é mas não é? O vocabulário dele é muito rico. Viu? E tem uma sobremesa nova que a gente criou em agosto, que também combina. Eu já vi muita gente no cume. Ao longo desses anos aqui. O que eu mais observava eram os colegas no cume, né? Aí, esses que estavam no cume não sobrou nenhum. Então eu fico aqui baixinho mesmo. Você imagina o seguinte: fico aqui no chão. 30 anos ele acompanhando tudo, porque não tem 30 anos a rádio? Mas ele era menininho, né? O jornal, então, tá com 18, você falou, né? Bolinhas de sabão. Eu imaginei ele igual ele estava soltando bolinhas de sabão. Você acha que ele usava os suspensórios? Claro que não. Ele é relutante, né? Ele é polêmico. Assim, ó, ele é assim, ó. Ele é de shortinho, aquele shortinho xadrez. Shortinho da Adidas daqueles de 3 listras, assim, né? Isso. Que era bem curtinho, né? Porque vocês usavam short curto. Que chute no pé. O que chute era um clássico. É um clássico. Que chute era um clássico. Você guardou que chute? Fazendo bolinhas de sabão. Né? Se o Conga é velho, imagina o que chute. Imagina o que chute.
Não, mas imagina ele aqui, Eu usava 30 anos. Não valia nada, fazendo bolinha de sabão enquanto tava lançando a Jovem Pan 30 anos, né? Ele aqui, ó. Era lindo. Com catavento também. Giroto sendo giroto. Mas para completar, é uma experiência completa, né? O Jovem Pan 30 anos. Tem até uma sobremesa. Sobremesa. Então imagina só Obrigada, o seguinte, ó. Samanta, Essa por- foi Você tomou... combinadinho Não, também. não foi, mas ela essa tinha foi- que a gente tava perdeu o aqui, foco. Essa foi, Não, ela tava Eu vou aqui. sair daqui. Não, é que são tava 3 aqui. TDAH numa Qual que é a mesa, a minha? Ninguém Samanta trouxe passou. No sempre de jogralzinho aí novo. não tem Não, função. não. Ela estava aqui Só com eu não tenho vocês. Eu função no encontrei com jogral. ela agora, Eu mano. tô curiosa pra saber agora. Imagina o seguinte, então você chegou na Água Doce, vamos lá. Então, a experiência completa, como é que é, Giroto? Experiência completa que fala, como é que é? Harmonização. Harmonização. Harmonização completa, ó. Então nós vamos lá, aquela caipirinha com os 2 limões, com, vamos botar sal em vez de açúcar, a rapadura, um crocante, uma pururuca crocante na borda do copo. Aí você comeu aquele prato da carne de sol em cubo, com o queijo, com o tomate seco, o arroz na manteiga, com farofa com alho, mais o bacon. E aí o salgado já foi completo, né? Imagina essa sobremesa nova. A gente faz um creme lá na hora, um creme que vai ficar docinho. Nós vamos colocar morango neste creme, morango fruta. E na borda do copo, nós vamos fazer um chocolate amargo derretido, aquecido. Então você tem a borda do copo, aquela mais quentinha, e embaixo frio, com morango, fruta. Pelo amor de Deus. Marcelo, e no festival tem prêmios P. Consumidor? Você achou seu papel no jogral? Ele achou! Passaram a cola aqui. Ele né? achou! Gostou do P. Consumidor? Exatamente. Mas eu, ele não Era a última, hein? Era a última última. pergunta do jogo. Quase Cara, que eu o fico de Júnior fora tem, mesmo. o Júnior tem que ser estudado, não dá. Viu? Isso é um ícone. Mas Não, a esse ordem tem- ficou estranha, né? Fechar com os prêmios, né? Você tá falando da gastronomia? É, porque né? Ficou meio... isso era para ser o seguinte, né? Se der tempo, né? A gente Se der deu. Eu fiquei com a sobra da sobra mesmo, né? Se der tempo, entra a pergunta. Se der né? tempo. aos 57, né? O Giroto então está dizendo o O seguinte. importante é o bolo de fubá. Nossa, tá bolo de divino já. Rosângela. O que acelera o nosso calendário é o bolo de fubá. O bolo de quem tava ele lá faz fora. Nós já estamos em outubro de 2027. Já. Porque o calendário está tão acelerado. Cada esses 40 dias. Já veio. Cada 40 dias. Já tem a ver para outubro A gente tá de parecendo 2027. casal apaixonado, que um dia parece um ano, né? Que 40 dias parece uma semana. Não é mesmo? Porque você tá vendo a cada Puta uma vida. semana, mas é 40 dias, né? Não, Mais alguma informação Do prêmio para extremamente importante da Água Doce para esse domingo que temos eleições, então, né? O importante é o seguinte, você lembrar que temos então, o Giroto, eles estão falando todo o tempo aqui sobre a eleição, evidentemente. Então, domingo, no almoço, a Água Doce vai estar aberta. Nós vamos ter, inclusive, a costela na churrasqueira feita para esse dia também. Então, você pode ir almoçar antes da votação ou ir votar depois do almoço. Estamos lá te esperando. O prato do festival, ele está disponível todos os dias, inclusive no almoço também. Então, no final de semana, também tem o prato do festival. Uma dica, a costela é deliciosa, mas o festival, agora é a hora do prato do festival, né? Claro. Depois segue com a costela. Não, o prato do festival me surpreendeu. Assim, Giroto, o que é mais, o que a maioria gosta? Será que finalmente vai ter um prato do festival incorporado ao cardápio da Água Doce? Eu acho que esse Não vai dar teremos. bom. Será que não finalmente vai? Não teremos. Poderia ter, né? Abrir Não uma tem. exceção, né? Podia, Mas né? sabe qual que é o lance? Eu acho, né? Quando a gente criou o festival, eu faço parte dessa história, faço parte da organização aí, junto com todos os colegas lá do Convention Bureau, do sindicato. Mas a ideia era o seguinte, era a gente fazer um prato que tivesse naquele momento, para que a pessoa tenha curiosidade, tenha vontade de ir aproveitar naquele a data momento. também, né? Aproveitar a data. Faz Que não, sentido. o festival vai até 27/10. 18 restaurantes. Você quer saber qual restaurante, qual prato? Entra lá no Instagram, Festival Gastronômico de Marília, você vai ver tudo lá. Tem preço, tem as entidades, tem os restaurantes, né? Muito bem. Então, a nossa ideia na Água Doce é criar o prato para este momento. Evidentemente que nós temos carne de sol em cubo lá em outras E situações. se a gente for lá e falou outras que era jovem modalidades. por 30 anos? A gente faz, velho. Então é uma Ah, questão legal. filosófica, então. Como é que é? É uma questão filosófica. Filosófica. Mas analisando faz sentido, porque se Faz você tem sentido. um período para comer esse prato, Ué. a hora que acabar não faz sentido. O que eu penso é o seguinte, senão a pessoa falar, eu vou lá em dezembro. Dezembro eu como. E aí não ajuda a vai agora. instituição, que no E fato é e beneficente, isso, né? Que agora
tem a doação. Então, sempre que todo mundo que pede, dificilmente eu não estou perto do cara na mesa, né, Giroto? Lembra, né? Com Então, o Marcelo. assim, só deixar para resumir a fala do Marcelo Diniz, você que tem restaurante, que participa do Festival Gastronômico Lá vem ele, e cara. adota o prato ao seu cardápio, saiba que você é um sem sentido, segundo a análise do Marcelo Diniz. Com essa mensagem linda, esse resumo lindo, A gente encerra. aqui o Jornal da Marcelo, dessa sexta-feira. desculpa, hoje não- E, claro, né? Cara, pedindo que tenhamos aí nosso desejo que nesse domingo cada um manifeste democraticamente a sua opinião, o seu voto. Ganhe um tempinho aí, ganhe uns 10, 15 minutinhos para escolher bem o seu candidato a vereador. Vamos colocar um pouco aí de... Acho que é o mais importante. Quantos que tem, Giroto, mais ou menos? Você falou? São 300, né? 370, se não me engano, candidatos a vereador. Cidade de Então, Marília. dá para ver Aqui bem. você né? anda a cada Então- 10 segundos, você esbarra no vereador, no candidato a vereador. Mas o importante é você escolher o seu. O seu, e que seja representante. Né? Fazer de uma... fato. lembrar da função do vereador e que a principal e mais necessária para nós é o que? A fiscalização ao executivo. É legislar, mas também, sobretudo, o dia a dia de um vereador é a fiscalização dos atos do executivo. A principal atribuição, assim como do bombeiro, né? Assim como cada profissão, cada atividade tem o seu fim, né? Cada empresa tem o seu KNAI, não é? Cada empresa Exato. tem o seu objeto principal, sua que atividade faz, fim é. principal. A do vereador é fiscalizar o executivo. Então você, eventualmente até em família, sentar com a sua família e debater um pouco, né? Levar a sério, muito a sério, esse voto à Câmara Municipal. Afinal, a gente acaba focando só na eleição para prefeito e deixa a eleição para vereador num terceiro, quarto plano. E vamos colocar em condição de igualdade o seu voto ao prefeito, em qualquer cidade da nossa área de cobertura aí, dar a mesma atenção ao voto do vereador que você dá ao voto seu para o executivo, o voto de prefeito. E que cada um respeite, que a gente vai com serenidade, sem violência, sem agressões verbais, principalmente naquele momento ali sagrado da democracia, que vai das 8 da manhã às 17 horas. E 17 e pouquinho, 17h01, a gente vai estar abrindo a nossa programação livre das amarras da Justiça Eleitoral, né? A partir de domingo às 17 horas, quando a gente voltar na programação, já estamos liberados em termos Giroto, de... eu não me lembro, legislação desculpe. eleitoral. É a primeira vez que vocês estão fazendo essa cobertura Faz um pós-eleitoral? bom tempo, viu? Faz um bom Já tempo faz? que não é feito. Faz um bom tempo. Ah, que não é feito. Não, Já fez um dia. Mas há um bom tempo que Interessante. não é feito. Porque a gente tinha tradição de retomar só com o Jornal da Pan na segunda-feira, né? O Jornal tá. da Pan na segunda-feira vai trazer todo o resumo das eleições, mas é sinal também dos 30 anos e da chegada aí da Jovem Pan News Marília, né? E só um lembrete assim, ó, como a gente faz parte da história, você vê, eles já fizeram, ó, então dos 30 anos, teve a história do Mais Mestres, teve a história da programação do sábado, teve a história do prato 30 anos da Água Doce e a história do Bruno Mars. Eu estava comentando aqui com a Glaís e com a Joyce no intervalo, que Ele foi calcular, tá? Foi Quanto você calcular, gastou. Giroto. Quanto a Jovem No Pan Bruno gastou, Mars, ele foi calcular. Quando você falou lá sobre quanto custava o convite, né? Eu fui pesquisar lá onde compra o convite. Cada convite da pista premium que a Jovem Pan deu de presente custava R$ 1.250. No primeiro lote? E era a mais cara. O ingresso mais caro é esse. 1.250. Hoje nem acha mais Quantos se convites achar. que era, Giroto? 4 ou 5? 5. 5. Então, 5 convites deu 10 mil, deu 11 mil reais. De prêmio. Perdão. 6 mil Tá reais. boa a conta, bem simples aí, né? 6 mil 11 reais de mil reais convite. de prêmio pra uma pessoa 6 só. mil reais de convite, mais 5 mil do trânsito. Essa história de dar o dinheiro pro cara aí foi sensacional. Porque às vezes a pessoa. Sensacional foi uma marilense ganhar, né? Também. A gente queria É, que Marília e região ficasse, porque poderia alguém de Manaus ganhar. Podia. Né? Qualquer lugar do mundo. Felizmente ficou o prêmio aqui com uma marilense, né? Eu imaginava que alguma cidadezinha pequena da área de cobertura que ia Eu levar achei o também prêmio. que fosse alguém na região. Mas foi a vencedora daqui da Mas, digo, cidade é legal de que Marília. vocês estão fazendo nesse momento várias ações que Mas realmente deixa eu explicar trazem. o que acontece, né? A gente sempre tinha receio porque a cobertura da Jovem Pan Brasil nas eleições é Sim. genial. Agora, com a chegada da News Marília em 102,9, você dá a opção à audiência de manter-se ligado, conectado à cobertura da Jovem Pan Brasil e ter a opção da cobertura local. Então também teve, nos 30 anos, essa questão da chegada da Jovem Pan Da News Jovem Pan Marília, News. permitindo
que a gente faça a cobertura local também das Domingo, eleições da região. Só um domingo vai adendo. ter nas duas ou em uma só? Agora. A Jovem Pan local. Brasil vai ficar na News. Ah, tá bom. Então, eu digo, se a gente entrasse em anos anteriores, ao entrar com a programação Local, a gente tirava nacional. nacional Tá. da nossa audiência. Tá. Né? Então, agora, quem quiser optar pela nacional vai ter no 102,9 Jovem Pan News Marília transmitindo a programação nacional. E nós vamos entrar na Jovem Pan Marília 100,9 com o conteúdo local. Maravilha. Então, a audiência não vai ser prejudicada. Maravilha. Acho Muito que bem. só um adendo aqui, que a cobertura provavelmente vai ser uma das maiores aqui da cidade, porque a gente também acompanha outras 10 cidades da região, né? Então vai Em função ter... da parceria com o Jornal Dia também. Com o né? Jornal Dia, Vai estar a ajudando gente o conteúdo. trabalha em parceria nesse domingo. E também, né, eu acho que o pessoal de toda a região ouve e aí vai poder acompanhar a apuração também pelo jornal de domingo. Eu gostei. E a expectativa é que essas lideranças, assim que sejam anunciados os resultados, passem pelos microfones da PAN também, inclusive da região, né? Vão ser convidados, conforme são anunciados os vencedores, eles vão ser convidados para passar pelos microfones Interessante da que PAN. você conseguiu trazer o Samuel no domingo, hein? Samuel Castanheira. Um monte de gente aí Samuel, vai Samuel, estar folgando na segunda e na terça, porque domingo vai o estar Samuel trabalhando. não vai querer, meu amigo, o Samuel não pode se beber, não dirija. Domingo no almoço, Samuel, não tem bebida, você tem que vir aqui. Ele vai almoçar lá na cachaçaria pra Mas, você mas ele já não bebe, né, Giroto? fiscalizar. Oi? Ele já não bebe. Ele já não bebe. Quem tá mandando aqui toda hora, ouvinte, que tá na escuta, William Berry, músico. William Berry, Berry. músico. Beijo do gordo, beijo do Giroto, pra você. William Berry precisa marcar um dia para ele estar aqui com a gente. Muito obrigado. É isso. Marcelo, até daqui 40 dias. Ó, daqui Marcelo 40 Diniz, dias- que é o maior injustiçado da cidade de Marília. Então, Marcelo não sai da Jovem Pan, ele só vem a cada 40 dias. 40 dias vai Cada ser o 40 quê? dias Dia que ele vem 11 de aqui. outubro? Na Só que ele é sexta-feira tão que vem? intenso. Já tá quase, tá perto, hein? Só que ele é tão intenso que a cada 40 dias, quando ele vem, Parece a toda lembrança semana, da marca né? fica por todo Por esse exemplo, período. pra mim parece que você tinha vindo sexta-feira passada. Então, e não era. E não é, faz 40 dias. Você estava já. no Congresso Nacional? Estava no Congresso semana Nacional, passada, nem tava exatamente. aqui. Gostei do Congresso Nacional, vou virar deputado também. Não é? tem Congresso Nacional. Carisma você Pessoal, tem não é o Congresso e Nacional da seriedade Água Doce? Era. Nós fizemos um evento, a gente faz um evento anual na Água Doce, a gente combina lá os assuntos com fornecedores e tal, pra gente poder trocar ideias e levar em frente a história, né? Tá certo? Então, muito obrigado Já a podemos todos aqui. anunciar a Água Doce Nóbrega? Ó, quase, hein? Expansão. Legal, hein? Projeto Nóbrega da Água Doce. Aí, viu? Aqui bem Dentro de do Projaquinho? bem de frente. É mesmo, aqui no fundo tem espaço, hein? Projac, Olha lá. dentro do Projac. Ó, A gente já- tira a sua Projaquinho. vaga Eu tiro a minha. Isso que eu quero dizer. A vaga do estacionamento hoje de novo o problema, hein? O Elinho parou na minha vaga, não quero saber disso. A Ele minha pegou seu vaga lugar no camarim é... também? Hã? Eita! Pegou seu lugar. Ah, Não quero ser pessimista, mas se perdeu a vaga pro Elinho, meu amigo, Então, tá no quer dizer, Liga do Corvo, hein? já foi. Tá vindo. Termina aqui a edição. 4.712 do Jornal da PAN. Ótima Ótima sexta-feira pra você. Você falou Pra bom você, dia hoje? Pra você. É isso que eu ia Hoje perguntar, eu cara. não- A última pergunta. Você falou bom dia? Eu acho que eu não falei bom dia. Então já falo os Você, 10. por favor. Não, porque vocês ficaram me distraindo lá fora, eu entrei em cima da hora e Ele fiquei entrou fora, atrasado, fiquei fora é até do meu verdade. microfone. Fiquei no microfone errado. É verdade. Ficou também? Depois passamos. Luiz Eduardo, frente às então, câmeras por aqui. favor, dá um desconto. Hoje foi zoado O bom programa dia aqui. hoje faltou porque ele entrou atrasado já. Mas é isso. Ótima sexta-feira para você. Para você que está ouvindo, para você que está aqui na mesa, um excelente dia. Continuamos ao vivo mais um pouquinho Vou no canal colocar um do diretor YouTube. mais rígido aqui, porque eu fico passando em frente de cama. Hoje foi zoada a coisa aqui, né? E lembrando que domingo estaremos, vamos reforçar mais uma vez, domingo estaremos ao vivo fazendo as coberturas A das partir eleições das? municipais, a partir das 17 horas. Vou E- estar trabalhando na garagem, tudo, vai ter várias coberturas aqui. Vão ter. Iluminação própria. Além da cobertura nossa. das Gerador, eleições vai ter o aqui. gerador. Porque não É isso. pode. A não gente pode continua parar. mais um pouquinho no YouTube, porque eles vão até amanhã aqui. Domingo na Água Doce, espero lá. Eu não aguento vocês Domingo dois, você vai ter cara. um almoço. Boa. Domingo almoço. Porque do não meio-dia- tem lei seca. Não tem Não lei tem seca. lei seca. Nossa, no estado de São Paulo. Não faz muito No estado tempo de que São tirou, né? A lei seca, Sei lá, a lei 10 seca anos? é uma instituição, uma opção. Ela já foi nacional, depois ela passou a ser estadual e cada estado decide o seu. E na maioria dos estados não tem. Mas se tiver algum lugar, por exemplo, uma prefeitura de uma cidade, pode achar que lá deve ter. Então eles fazem lá a lei deles. Municipal, né? Ô, Exatamente. Marcelo, você tem como fazer uma pesquisa para nós lá nesse domingo, né? Eu acredito Sou que bom de pesquisa. a maioria sai para votar na parte da manhã e já vai almoçar na Água Doce tranquilo, né? Não tem lógica.
Tem gente que gosta de ir de manhã, tem gente que... Você vê, mesmo hoje que o tempo de votação e o tempo de fila quase não existe. Mas tem depende gente... do horário, em alguns horários. Não, quase. Mas tem gente que é... Que hora que abre? 8, né? Quando é 7 horas da manhã, tem gente já lá, esperando. Água doce? Não, no ponto de votação. Ó, podia ser na água doce, né? Não, eu tô falando ali, você pega o pessoal na hora do almoço, por exemplo. Sim. Dá pra você fazer uma pesquisinha pra nós do comportamento. Sim, eu vou ver. Porque, por exemplo, eu gosto de ir no meio da tarde, lá pelas 15 horas. Eu também. Que é o horário que tá mais vazio. Votar, nunca peguei né? fila. Eu Você acho já que de almoçou? manhã tem mais Votar. gente, né? Oi? O pessoal prefere votar de manhã. Eu Porque gosto tem da esse maioria. manhã eu mais quero gente, votar né? pra ficar Eu livre. já vou à né? tarde Quero porque eu votar acho que pra não ficar tem livre. ninguém também. É. E ou até pra tomar uns goró em casa, tal, a pessoa já fala, vou tomar para depois sair, né? Então, quem faz como eu já vou trabalhar normalmente, então eu não vou beber, né? Então eu posso votar lá pelas 15 horas. Já aconteceu até o contrário, eu tirar um cochilo, acordar, votar e já ficar para trabalhar, entendeu? Então, dar uma descansada, acorda, vota e já vai para a cobertura das eleições. E nunca, nessa vez que era mais próximo ali do fechamento das 17 horas, eu peguei uma filinha. Agora, indo às 15 horas, nunca peguei fila nenhuma. Nunca. Entendeu? Não, e está muito rápido, né? Agora, uma coisa que eu não sei se vocês notaram. Depois da criação da biometria, fica melhor, E muito mas mais tem rápido. hora que dá uma enroscada. Ah, porque... Né? pode ser. Tem certas biometrias que às vezes não pega, tal, né? Tem que fazer no processo tradicional, tá certo? Mas, de qualquer forma, é rápido. Tem gente lá sobrando e tal. As eleições municipais costumam ter mais aglomeração aqui em Marília do que nacional? Eu acho que agora, até o tempo de votação é menor, porque nós temos, ó, vereador, votos, só dois votos. Prefeito O outro e tinha, ó, É mais rápido. o outro tinha deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Tinha 5. E quando você tem 2/3 do Senado, você tem 2 votos pro Senado. Ah, é verdade. Né? Então Inclusive na próxima, acho que é, né, Geraldo? 2 pro Senado, Na nossa aqui de São Paulo. presidente, governador, deputado federal e estadual. 6 votos. É mole? Você fala no nacional, da próxima vai ter... A próxima nacional nossa, acho que é essa que ele está falando, que vão ser 2 senadores, porque a última foi um só. É verdade. Então, se é isso, a nossa próxima, 2. Então, serão 6 votos. Puta vida. Mas é... Municipal é facinho, É vai lá... rapidinho. Não, e você vê que uma outra coisa interessante. Giroto, na sua opinião, Samanta, você que tem experiência na pesquisa, a cidade menor, 40%, 42%, é mais acirrada do que a cidade maior, né, cara? Porque qualquer mudança pode trazer um percentual pro outro. Bom, imagina o seguinte, tem menos eleitor, é 2% de diferença. Qualquer mudança de 100, 200 pessoas dá um impacto. O Samuel falou bastante disso também. Falou? Dessa questão de qualquer 10 votos faz diferença. Sim, que é a questão de transferência, né? De você ter cidades com mais eleitores do que moradores. Isso é normal porque cidades menores você tem ali uma faixa etária de crianças e idosos. O miolo da faixa etária ele sai para estudar ou para trabalhar em outras oportunidades. E essa pessoa, quando sai para estudar, principalmente, ele não transfere o título, porque ele está no transitório ainda. Ele está estudando, não sabe se vai ficar no domicílio do estudo, né? E quando começa a trabalhar também ele demora. E acaba deixando por afinidade. Ou porque tem um tio, um irmão, alguém que é vereador, então acaba deixando o título Lá. na cidade de origem. Que é uma forma dele visitar, retomar, né? Ter um calendário para visitar a sua cidade de origem. Isso é normal e é legal. O problema é que tem os espertalhões, né? Eu sei de histórias, por exemplo, de políticos que sabiam de um canteiro de obra gigante Tá. em outra cidade. Então ele chegou nesse canteiro de obras e fechou 2 ônibus de eleitores e transferiu esses trabalhadores para votarem na cidade dele. Então imagina uma cidade pequena, um colégio ali de 1.000 eleitores, você ter 2 ônibus chegando Poxa. para É isso que eu tô votar. falando. São 10% dos eleitores. O comentário é esse. Que uma outra coisa que eu queria ter falado vou falar, aliás. A história do Mais ainda, ele pagou o ônibus para transportar da lanche e um dinheirinho Pro cara ir. para levar para fazer a transferência do título ao é cartório verdade. eleitoral. É verdade. Ele teve dois trabalhos, né? É porque o cara não era dali, né? Ele arrebanhou para levar no cartório. E nem disfarçou, porque chegaram os ônibus no cartório Todo eleitoral. mundo junto, né? Né? A Nem disfarçou. idade que não precisa mais votar é 70?
É acima de 70 70, anos. né? Queria fazer um apelo de que, às vezes, a pessoa tem mais de dizer, não preciso mais, não tenho obrigação. Vai lá, vai colocar, vai ajudar a gente. Você não, ajuda você, ajuda o povo. Mas posso falar, a maioria gosta de ir. Mas de tem uns que, participar. né? Eu acho que a maioria que pode votar e não vai é a galera mais nova, que demora às vezes pra tirar Também. o título, justamente porque Porque a partir não dos quer. 16 tem direito, né? E Mas deixa não pra tirar é dos 18. obrigatório. E esse negócio que você falou do título, tem pessoas que têm o título da cidade lá do Maceió. Certo? Então ele era de Maceió. Ele mora aqui em Marília, mas ele mora aqui faz 20 anos. E nunca transferiu. E não transfere. Só Porque eu justifica. quero deixar meu tipo, porque eu quero ter um vínculo com lá. Mas você não está Não, eu exercendo. penso assim, se está justificando a mais de 2 eleições, transfira. Eu acho também. Porque se você consegue fazer esse calendário de ir visitar a sua cidade de origem e tal, legal, ter contato. Agora, se você está justificando a mais de 2 eleições, transfira porque você não vai fazer a terceira. E outro, lembrei de uma coisa agora interessante. Eu lembrei de Maceió. Ó. Você falou essa semana do esporte, que você trouxe o pessoal do esporte aqui. Essa semana, Barreira. teve um casal que foi na Água Doce, comeu o prato Festival Jovem Pan 30 anos. Ele tem 35 anos hoje. Ele veio de Maceió. Eu acho que é Maceió, uma cidade lá de Alagoas. Alagoas. Ele veio de Alagoas com 15 anos. Sabe por quê? Por causa da natação do Iara. Que legal. Ele veio de lá, ele era um bom nadador, veio para treinar aqui, ficou aqui treinando, não foi mais embora. Estudou aqui, tem uma empresa de marketing aqui hoje. Olha que interessante. A história do esporte. Quer dizer, chegou com 15 anos através da natação. E está com 30, faz 20 anos que mora aqui. A natação de Marília que fez história já. Fez história. Também. Assim como o vôlei com você. Marília tem vôlei muito, não, muito- basquete, né? Desculpa. muita Vôlei. referência. Foi vôlei? Você vê como é uma referência que você nem lembra a modalidade, né? O Jô fazia? Fez Ele era prata. Fez tanta história que não lembra nem qual Geração modalidade prata que do foi. vôlei. Ele Não, fala mas, que o tempo cara, inteiro. É que Agora- ele não era da natação do Yara, mas o Tetsuo Okamoto, né? Que é a primeira medalha da natação brasileira. Pois é. Primeira medalha olímpica. Não, você É o vive cinto falando disso bronze. e eu tive o exemplo agora. O cara veio então lá do norte pra cá por causa disso. Eu falei, "Pá, você era de lá, você mora aqui? Mora há 20 anos. Aquela entrevistinha básica que eu faço com o cliente, Com né? todo cliente, né? certo. Que não, desavisado que não aperta o botão Exatamente. sem Marcelo. Aí eu falei, O botão meu, sem Marcelo Tem um botão na mesa? não apertou, Sem tô ali, ó. Marcelo, com Apertou, Marcelo. aguenta. 20 anos aqui, porque... tá. Mas por que? Não, natação. Pô, bicho, olha que interessante, cara, né? Bacana. Então, fundamental. Eu ia falar alguma coisa que ia ser cancelado, então deixa eu ficar quieto. Foi tão Não bem, fala. foi A gente tão vai bem. encerrar É a última agora, edição, antes né? que Não todo tem mundo mais seja plaquinha? cancelado. Não tem. Não tem mais plaquinha? Encerraremos também no YouTube a edição de hoje, dessa sexta-feira, com Marcelo Diniz. Muito obrigada Valeu, de pessoal. novo, Marcelo. Você, Obrigado. querido. O Giroto me deu incumbência de pesquisa. Eu vou fazer domingo pesquisa, depois eu falo. Por favor, faça isso para nós. Encerramos aqui essa edição de Valeu, obrigado. hoje. Lembrando que amanhã temos Jornal da PAN no sábado e esse domingo Giroto, o que também que é amanhã? temos Jornal da PAN cobrindo as Amanhã no eleições. sábado, o que é o... Mais qual é o mestres, né? assunto? Amanhã mais mestres. Mais mestres? Mais mestres. Mais mestres. Ficou todo mundo. Encerramos aqui um ótimo Com fim a de sua semana pra participação? você. Esteja aqui conosco amanhã e esteja conosco domingo também na O Giroto cobertura vai das pedir hora eleições. extra, porque ele está aqui hoje. Amanhã, se ele tiver mais mestres, domingo também, pelo amor de Pois Deus. é. É Valeu, isso. pessoal. Tchau, tchau. Até